Olá a todos que nos assistem neste vídeo, todos são muito bem-vindos a mais esse vídeo. Nós estamos gravando hoje e vamos continuar falando acerca do quadro que nós vivemos, que conforme falado no último vídeo que eu gravei aqui no canal, nós estávamos falando sobre a Igreja Morna. A Igreja Morna, que é algo que é característico dos dias que nós estamos vivendo agora, dos tempos que antecedem a volta do Senhor, conforme já foi falado no último vídeo. Algumas coisas ficaram ali bem caracterizadas no texto que nós lemos da 7ª carta à Igreja de Laodiceia, que está em Apocalipse capítulo 3, dos versos 14 a 22. E hoje nós vamos prosseguir meditando ainda sobre as características dessa igreja, sobre a carta que o próprio Jesus mandou que fosse escrita para ser entregue ali na igreja de Laodiceia. E vamos atentar para um ponto que me chamou a atenção depois que eu gravei aquele vídeo passado e que sobressai nessa carta a forma como Jesus estava se referindo àquela igreja, sobressai ali naquele texto da carta à igreja de Laodiceia. E depois a gente observando, a gente vê que nas outras cartas também a mesma condição se faz presente. Mas nessa carta especificamente, que ela fala profeticamente para a igreja dos nossos dias, nós vemos isso ali bem presente e eu quero falar um pouco sobre isso hoje, para mostrar como é importante nós atentarmos para isso. No caso, é o amor com que Jesus trata a sua igreja, o amor com que ele se refere à sua igreja, o amor com que ele procura nos abordar. E tudo aquilo que está nessa carta de Laodiceia, a carta que Jesus mandou que fosse entregue lá na igreja de Laodiceia, tudo aquilo leva para o despertamento daqueles que vivem nessa igreja, não só na igreja física daquele tempo, do primeiro século, que havia ali naquela cidade, Laodiceia, mas também profeticamente para a igreja dos nossos dias, que é prefigurada profeticamente nessa carta. E vamos fazer uma pequena introdução para isso. Um detalhe também importante. No primeiro capítulo do Apocalipse, nós vimos o que João viu Jesus, ele estava ali, não mais o Jesus, homem que ele tinha conhecido quando andou aqui na terra, pois João conviveu com Jesus, mas agora ele viu Jesus glorificado. E o Jesus glorificado estava no meio de 7 castiçais de ouro. E no versículo 20 do primeiro capítulo, o próprio Jesus esclarece a João que os 7 castiçais são as 7 igrejas a quem João deveria escrever o livro do Apocalipse. E aqui vemos que o Senhor está o tempo todo presente no meio da igreja, pois ele, na visão de João, ele passeava no meio dos 7 castiçais. Então, entendemos aqui que Jesus está o tempo todo presente no meio da igreja, e é exatamente o que ele prometeu, que ele estaria sempre presente conosco. Ou seja, ele não está distante, não está alheio, muito pelo contrário, está sempre presente conosco, vê tudo e sabe tudo o que acontece na igreja, nada está encoberto diante dele. E na própria carta à igreja de Laodiceia, que nós tratamos aqui especificamente, no verso 14 do capítulo 3, Jesus diz que é a testemunha fiel e verdadeira,
Portanto, ele tem autoridade para cobrar da igreja tudo o que ele quiser cobrar. No caso aqui, cobrar uma postura adequada. Ao mesmo tempo, vemos que o Senhor não se mostra de forma alguma um Deus carrasco e indigno, muito pelo contrário. Ele quer ter comunhão conosco e ele tem um galardão maravilhoso preparado para todo aquele que vencer. E apesar da situação difícil que Jesus vê na igreja, nós vemos aqui então o grande amor do Senhor por nós e o seu desejo de que nós estejamos sempre ajustando as nossas vidas de acordo com a sua palavra. Vamos ver alguns exemplos tirados da própria carta à igreja de Laodiceia, exemplos desse amor. No verso 18, Jesus diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Então, esse termo, esse verbo aqui, aconselho-te, nós vemos aqui uma forma amorosa, a forma maravilhosamente amorosa como o próprio Senhor da igreja trata aqueles a quem ele ama e quer sempre junto dele. Então, ele nos exorta de forma muito amorosa. Aconselho-te. Quer maior amor do que esse? No verso 19, Jesus exorta a igreja. Mas mesmo nessa exortação, ele é amoroso. Ele diz que ele repreende e castiga a todos quantos ele ama. Isso é maravilhoso. No verso 20, nós vemos Jesus mostrando que jamais vai forçar alguém a fazer isso ou aquilo. Então vejamos o que ele diz aqui no verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aqui é o próprio Senhor que está procurando comunhão conosco, procura estar sempre em nossa companhia. No verso 21 nós temos ainda mais uma prova do amor de Deus para conosco, em que ele nos trata ali como filhos, quando diz que o que vencer se assentará com ele no seu trono, da mesma forma que ele se assentou com o Pai no seu trono. E isso é maravilhoso. Então, com tantos exemplos aqui de amor que Jesus nos apresenta, justamente numa carta em que ele vê a situação da igreja, uma situação muito difícil, uma situação em que ele reclama da mornidão da igreja, em que ele reclama e com razão, pois ele tem todo o direito de reclamar. Ele reclama da igreja morna, reclama da falta de definição que deveria haver na igreja, mas ao mesmo tempo ele mostra o grande amor que ele tem por nós e pela sua igreja, ainda que ele vê todas essas coisas, e esse amor se manifesta não só no fato de que ele nos aponta as falhas que têm que ser corrigidas, mas ele nos trata com todo amor, com todo carinho, com todo respeito também, né? Então não podemos desprezar isso, não podemos de forma alguma negligenciar esse Senhor, o Senhor da igreja, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que além de ter feito tudo por nós, quando ele fez o sacrifício que ninguém mais poderia fazer, quando ele veio a este mundo, viveu como homem, sofreu as tentações, pagou o preço, a morte de cruz, para que nós tivéssemos acesso hoje à salvação pela fé no seu sacrifício. Nós vemos tudo isso e precisamos prestar muita atenção, porque não podemos deixar passar essa oportunidade e não podemos deixar de considerar
como o Senhor nos ama, como Ele nos trata, como Ele nos ama, como Ele quer que nós estejamos sempre perto dEle e assim nós possamos desfrutar daquilo que Ele mesmo tem preparado para nós. E continuando aqui, depois de nós olharmos tudo isso, todo esse amor com que o Senhor tem nos tratado, nós vamos ver agora um pouco mais o que fazer diante do amor do Senhor que nos constrange e diante de tudo aquilo que vemos nessa carta especificamente destinada à igreja e que se encaixa perfeitamente na necessidade da igreja desse tempo. Então voltamos a considerar um pouco mais o verso 18, em que o próprio Jesus fala para a sua igreja: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Que palavra maravilhosa, né? O próprio Senhor está nos indicando aqui o que devemos fazer. E nunca é demais considerar essa palavra e atentar para o que o Senhor tem para nós. Devemos entender que Ele quer que nós estejamos dependendo dEle em todo tempo, procurando fazer aquilo que Ele mesmo tem nos ensinado, porque além do Senhor ter proporcionado a oportunidade de salvação para nós, Ele tem nos ensinado tudo aquilo que nós precisamos saber para que possamos realmente alcançar o resultado que precisa, a nossa redenção, a redenção das nossas almas, e estar naquele dia de pé na sua presença quando Ele vier. Então o próprio Senhor nos ensinou o que é que temos que fazer e devemos atentar para isso, né? Comprar ouro provado no fogo. Vemos que é nosso dever atentar para a palavra do Senhor e buscar viver na sua presença, buscar viver aquilo que Ele tem para nós. O Senhor sempre tem algo mais e sempre tem experiências para nós. Nós precisamos de experiências com o Senhor. Nós precisamos conhecer e experimentar na nossa vida o poder de Deus. Precisamos exercer a nossa fé. E o Senhor, Ele tem a cada dia coisas novas para nos mostrar e está sempre pronto também a atender ao nosso clamor, à nossa oração e a suprir as nossas necessidades. Está sempre pronto também a operar milagres em nosso favor. Então, devemos buscar humildemente a sua presença e deixar que Ele nos conduza e pagar o preço para crescer espiritualmente e alcançar entendimento da sua palavra, alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para nós e que é maravilhoso, e tudo aquilo que já alcançamos. Se nós olharmos para trás, quantas já foram as experiências, quantas já foram as bênçãos que o Senhor tem nos dado, quanto Ele já transformou as nossas vidas, nós que somos a sua igreja. Então, não podemos deixar de considerar isso, mas temos que prestar muita atenção e dar lugar ao Espírito Santo nas nossas vidas para que Ele nos conduza e nós estejamos sempre de pé, pois não sabemos o dia nem a hora em que o Senhor vem, mas Ele vem e Ele está voltando, né? Então não podemos deixar de considerar isso. E você que ouve essa palavra, então tem a oportunidade de mais uma vez atentar, de meditar nessa palavra e de ver que grande amor o Senhor tem pela sua vida também, e Ele quer que você seja salvo. O Senhor quer que todos sejam salvos, e Ele tem nos dado oportunidades maravilhosas
e todo o aperto que está acontecendo no mundo não é para outra coisa, mas é para que todos nós tenhamos a oportunidade, porque o Senhor, Ele tem mansões celestiais preparadas para quem vencer. Ele tem uma nova vida, uma vida eterna, uma vida que não acaba, uma vida maravilhosa na sua presença. E Ele nos chama de amigos na sua palavra, Ele nos procura estar sempre perto de nós, e Ele procura aqueles que atentam para a sua palavra, porque Ele também não força, mas cabe a mim, cabe a você, cabe a cada um de nós prestar atenção na palavra do Senhor e dar lugar ao seu Santo Espírito e andar na sua presença. Principalmente devemos atentar que no mundo que nós estamos vivendo hoje, tão cheio de tribulações, nós temos o Senhor e não podemos negligenciar, não podemos esquecer que o Senhor tem feito tudo por nós. E mais ainda Ele fará, se nós tão somente o buscarmos enquanto há tempo, enquanto podemos achar. Então, não deixe passar as oportunidades que o Senhor tem te dado. Busque ao Senhor, ande na sua presença, faça a sua vontade, e o Senhor, naquele dia, Ele vai nos levar quando vier buscar a sua igreja, se nós estivermos de pé na sua presença. Esse é o nosso dever, essa é a nossa obrigação, essa é a nossa chance também. Se deixarmos passar essa oportunidade, então depois será muito mais difícil, né? Mas temos que estar de pé na presença do Senhor todo o tempo. E Ele vem para nos buscar, para estar consigo para sempre, na vida eterna que Ele tem para nós, né? Então que Deus nos abençoe. Estamos chegando ao final deste vídeo e eu peço que você compartilhe com todos aqueles com quem você puder e que não deixe passar essa oportunidade. E que também, se você não está inscrito no nosso canal ainda, faça a sua inscrição, acione o sino das notificações e deixe o seu like. E cada vez que nós postarmos um novo vídeo, você será notificado também. Então fique com Deus, fique na paz, que Deus abençoe a todos.